Pastor Euclides, vamos adiante. Bom dia, irmãos. Nós vamos ler do princípio 1 Coríntios 12, versículo 12. A unidade dos membros do corpo. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muito, são um corpo, assim é Cristo também. Amém? Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Amém? Oremos. Pai eterno, mais uma vez eu peço a sua força. Nós somos frágeis e fracos e dependemos da sua misericórdia. Venha de encontro com as nossas necessidades. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Nós tivemos observando já sobre a unidade, a diferença entre a unidade e a unicidade. Vimos que nós também cremos na Trindade de Deus. Sabemos que o diabo também tem uma trindade distinta de pessoas, é diabólica. A trindade de atributos de um ser é divina. Então temos que observar que maneira que nós olhamos para a Trindade. Nós não cremos na unicidade, em Deus como um dedo que precisa deixar um vazio para ocupar outro lugar. Em Deus que seja como uma metamorfose de uma borboleta. Nós não cremos nessa unidade, nessa unicidade. Nós chegamos a entender que Cristo gerou Jesus no ventre da Maria. Cristo é antes da fundação do mundo, Cristo estava na árvore da vida, Cristo estava na voz de Abel e Cristo veio usando os profetas até que chegamos. Tem que haver um acompanhamento, gente. Toda hora que a gente precisar tem que... aí não dá certo. Uma mesa tem que acompanhar, irmão Joaquim. Serviço muito bom, muito perfeito, mas tem coisinha que... Escuta aqui, nisso aí cabe perfeitamente João I, que nada do que foi feito sem ele. Sem ele. Para vocês entenderem melhor, a sabedoria de Salomão, lá, sabedoria 8:22 ou 9:22, quem estava no princípio, o princípio era a sabedoria, quer dizer, é Cristo. É Cristo. Cristo era o princípio da sabedoria. Agora, nós não devemos interpretar que a pessoa física de Jesus é que estava lá. Se você interpretar dessa forma, você é anticristo. E aquele que disser que Jesus não veio em carne é anticristo. Então Jesus é da carne para cá. Ele é o Cristo porque Cristo morou nele. O Pai que está em mim faz as obras. É fácil entender isso. Agora, quando ele diz antes de Abraão eu sou, ele estava falando Cristo nele. Porque ele não podia dizer que a pessoa física dele era antes de Abraão.
Porque a pessoa física dele viram nascer. Com razão, os fariseus falaram: nós conhecemos o pai dele, a mãe dele, e ele está dizendo que ele é antes de Abraão. Quer dizer, aí vocês vão ver as diferenças. Então, observamos já essas coisas. Observamos que cordeiro é a teofania e leão é a parte física de Jesus. Leão fala de genética e cordeiro fala de teofania, de Cristo. Cordeiro, Cristo, Filho do Homem, palavra, alma, teofania são a mesma coisa. Isso você pode picar nas mensagens que vocês vão encontrando o profeta esclarecendo isso. Encontramos também que no céu tem um trono. E que nesse trono tem um ser físico, chamado Jesus. Está lá no trono, como sumo sacerdote. E nós aqui como sacerdotes. Sumo é um nível mais alto. Não pode haver sacerdotes sem sumo sacerdote. Nós aprendemos, observamos isso, né? Observamos que lá tem sacrifício, tem o sangue lá. E que a vida do sangue está aqui em nós, que é o Cordeiro. É Cristo em nós, esperança da glória. Cristo em nós está em processo de glorificação do corpo, para ser manifestado o Filho de Deus. Quando se fala da manifestação do Filho de Deus, não é nós no estado físico. Filhos de Deus é corpo glorioso. Por isso que a natureza está gemendo lá em Romanos, esperando a manifestação dos filhos de Deus, que é corpo glorioso, porque só depois dos filhos de Deus ser manifestado é que a natureza vai ter redenção. A natureza, primeiro Deus redime o homem, para depois, através do homem, redimir a natureza. Isso mostra a escala nossa, na própria ciência a gente estuda isso, com as dimensões. Aquela mensagem das 7 dimensões que eu preguei há muitos anos, fala disso. A natureza depende de nós. Deus age em nós e de nós sai para a natureza. Isso aí é tão claro que se você tiver um terreiro de galinhas, de animais, de pássaros, de patos, enquanto você está lá, eles estão vivos, ativos, em ação. Se você abandona a casa, deixa a casa lá 5 dias sem ninguém dentro dela, quando você chegar lá, olha lá se você vai encontrar 5, 6 ali. Eles vivem em alvoroço, porque falta o domínio. Eles vivem sob domínio humano. As plantas, tudo, depende, porque Deus trabalha em nós como uma terceira dimensão. Nós somos a terceira dimensão. E o cosmo é a primeira dimensão. Então de nós ele leva para o cosmo. Nós somos o microcosmo. Isso eu não iria falar isso, mas para vocês entenderem um pouco. Agora, nós observamos também que Deus, o Espírito Jeová, é onisciente. O Espírito, porque aprendemos que Deus tem corpo, alma e espírito. Vocês estão cientes disso, não é? Deus tem corpo, alma e espírito. O Jeová é Senhor, o corpo é Jesus e a alma é Cristo. Isso aí o profeta mostra claro em várias mensagens, mas principalmente a mensagem que esse Melquisedeque, parágrafo 95 e 96. Vocês já anotaram isso aí. Então, nós aprendemos que Ele é onisciente no Espírito. Ele é onipotente no corpo. Jesus disse: é-me dado todo o poder. Então, no corpo Ele é onipotente. E na alma, Ele é onipresente. Cristo é onipresente. Por isso que Cristo pode estar em você, pode estar em mim, pode estar em outro, pode estar em outro. A pessoa de Jesus não pode.
pessoa física de Jesus não pode, mas Cristo pode, é a alma. A sua alma pode estar amando quantas coisas você tiver. Bom, esse é um resumo. Nós aprendemos sobre o corpo de Jesus, as três missão do corpo físico de Jesus. Agora nós vamos aprender sobre o corpo de Cristo. Nós notamos uma diferença entre corpo de Jesus e corpo de Cristo, sendo que você não pode dizer que é três pessoas distintas, porque eu não posso dizer que a sua alma é uma pessoa e o seu corpo é outra pessoa e o seu espírito é outra pessoa. Seria três pessoas distintas. Deus é a mesma coisa. Você não pode dizer que Cristo não é Deus, não é Jeová. Você não pode dizer que Jesus não é Cristo. E você não pode dizer que Jesus não é Jeová, porque são três naturezas do próprio Deus. Deus é trino. Deus não é único. Deus é trino. Por isso que nós somos unitaristas. Cremos na união. Quando você lê São João 17, você vai ficar confuso com essa crença de um Deus só. Porque Jesus fala, nós, o Pai em mim e nós em vós. Bom, Cris, eu tenho uma enciclopédia, um general do Exército, mecânico, engenheiro mecânico, ele dá um show no mundo teológico sobre isso. Ele mostrou que, não sei porquê, só pode ser Deus. Ele mostrou que Deus é uma unidade simples e que a unidade simples ela é perfeita. Ele disse, se Deus for uma unidade composta, ele é imperfeito. Perfeito. Mas se precisar, é essa. A unidade simples e a unidade composta. A unidade perfeita e a unidade composta. Ela é imperfeita. Composta é imperfeita. Nós temos uma matéria. Nós temos uma matéria estranha que vocês não entendem, talvez não conhecem. O sabão é uma unidade perfeita. Você não faz sabão sem três matérias, sem água, sebo e soda. E depois que você faz o sabão, você nunca mais volta atrás a soda, o sebo e a água. Então vocês vão notar que ela é tão perfeita que ela não se desfaz, ela não tem retorno. Mas para ser ela, precisa. Então, Deus fez isso em Jesus. Você já pensou se eu botar só a soda na roupa? Pois é. Ou então só o sebo? Aí, por exemplo, o sabão é uma unidade perfeita. O sabão, a Bíblia fala do sabão, sobre o sabão do lavandeiro. Bom, vamos então meditar no corpo de Cristo. No corpo de Cristo. Às vezes vocês ficam preocupados comigo, porque quase toda a matéria, às vezes eu entro um pouco. Mas eu fui um camarada que até me considero um burro. Vivi só lendo e estudando, não fiz mais nada. Eu estudei química de perfumista, química de industrial. Estudei tanta besteira que hoje não vale nada para mim. Tem coisa que eu estudei que hoje não existe mais no mapa. Por exemplo, a taquigrafia, né? A taquigrafia não existe mais. O camarada falava e eu escrevia no sinal, eu perdia dele 3 ou 4 segundos. Quando ele acabava de falar, eu já tinha traçado tudo. Os sinais Morse não existem mais, né? Então, são coisas que a gente... É questão de loucura, de bobeira, sei lá o que é, mas eu sempre fui assim, meio atrapalhado. Meu pai se via perdido, porque meu pai não sabia ler, e ele sempre tinha medo que quem lesse ficava louco. E eu sempre vivia afundado nos quartos. Eu nunca vivi em casa misturado com todos. Meu pai fez um quarto separado para mim. Então, mas o meu pai me usou desde a idade de 8 anos. Da idade de 8 anos eu acompanhava meu pai em todos os negócios. Ele não sabia ler, ele não tinha... Só que a mente dele não era tola não. Ele fazia conta tudo na ideia. Mas vamos meditar sobre o corpo de Cristo, né?
Vamos prosseguir, que nós estávamos no Salmo 139 e mostramos ali a substância informe que nós éramos, e Deus conheceu nós antes da fundação do mundo. Ele conhecia. Agora, nós vamos observar que o profeta diz que Jesus é onipotente, como eu disse que ele é onipotente. Deus é onipotente no corpo. No parágrafo 445 da mensagem Perguntas e Respostas, número 12. Da mesma forma era Jesus, apenas um homem. Jesus era apenas um homem. Ele simplesmente nasceu de uma mulher, teve que morrer, isto é certo? Ele era um homem, teve que comer e beber e ficou com fome, chorou, ficou com sede e tudo mais. Simplesmente tão humano o quanto você é, tão humano o quanto sou. Mas o Espírito de Deus estava nele na plenitude, sem medida. Ele foi onipotente no poder. Nós vimos então, observação, nós vimos então Jesus manifesta fisicamente, ou o que Jesus manifesta fisicamente. Veremos o que Jesus manifesta espiritualmente. Cristo. Os ungidos dos últimos dias, parágrafo 168. Vocês notaram? Jesus disse aqui em São Mateus 24. Ele não disse surgirão falsos Jesuses nos últimos dias. Não, ele nunca sustentaria isso. Não. Você pega um pentecostal, que é um verdadeiro pentecostal, dizendo, ele é o mesmo que ele mesmo que ele é Jesus. Estão vendo? Vocês pegam um falso metodista ou um batista ou alguém desse tipo, ou uma das organizações, dizem, nós somos Jesuses. Ou melhor, nós somos Jesuses. Eles sabem que não é isso. Eles não farão isso. Eles não farão isso. Mas a Bíblia disse que seriam falsos cristos, não Jesuses, mas falsos cristos. Eles não reconheceriam, diriam, eu sou Jesus. Não. Observe, por quê? Por que eles não diriam isso? Porque a pessoa física de Jesus não estaria aqui na terra, porém Cristo estaria. Jesus tem uma missão tríplice a cumprir fisicamente. E agora fisicamente ele não está na terra. Ele está espiritualmente em nossos corações. Onde ele está fisicamente então? Ele sumiu? O profeta disse que não. Ele já cumpriu uma missão, está cumprindo outra e cumprirá uma eternamente, fisicamente. Fisicamente, ele cumpriu uma de profeta. Está cumprindo uma agora de sumo sacerdote lá no céu. Nós vimos claramente pelas mensagens do profeta que o corpo de Jesus Cristo está lá no céu. A massa corpórea, parágrafo 144, os olhos, quando seus olhos se abriram. Nós já marcamos, vocês já marcaram isso. Então, isso às vezes serve para os que chegaram, né? Então, ele está cumprindo uma missão física. Ele está cumprindo essa missão, e essa missão ele está ainda ele está no trono do Pai, à destra do Pai. Ele cumprirá uma missão física eterna, que é como Rei dos Reis, o leão da tribo de Judá. A promessa do concerto de Deus com a noiva caída dele. Nós vamos entrar depois
sobre as 3 noivas caídas. Aí vamos notar então o corpo de Cristo. Como é a diferença, que diferença tem o corpo de Jesus com o corpo de Cristo? Será que o corpo de Cristo é o mesmo corpo de Jesus? Será que o corpo de Jesus é o mesmo corpo de Cristo? O profeta mostra na mensagem Perguntas e Respostas, parágrafo número 14, parágrafos 199 e 200. Perguntas e Respostas, 14, 199 e 200. Sim, o corpo de Cristo. Vejam, o corpo de Cristo foi quebrado pelos nossos pecados. E pelo Espírito somos todos batizados naquele corpo e nos tornamos membros. E onde o corpo, onde a minha esposa simbolicamente falando, de onde veio Eva? Do corpo de Adão. Ela foi tirada do seu lado. Eva foi tirada do lado de Adão, o Cristo. E ela era parte do seu corpo. Ele disse: ela é carne da minha carne, é osso dos meus ossos, e eu a chamei mulher. Vem? Parágrafo 200. Agora, o corpo de Cristo foi tirado do corpo de Jesus. Você não pode tirar uma coisa e sumir a outra. Está entendendo? Isso aí é estranho essa crença. É estranho essa crença de que o trono está vazio. Para mim, ela foi estranha desde o princípio. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Pois somos espírito, carne e osso dele. Vem, porque nascemos em seu corpo. E porque esse corpo aqui pertence a ele. Embora nascido em pecado, ele o redimiu. Deus o levantará nos últimos dias, e eu viverei nele eternamente. Vê? Isto é correto? Mensagem o que é o Espírito Santo, parágrafo 134. Agora, vocês vão notar o que é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é um espírito. O corpo de Cristo não é físico. O corpo de Cristo é um espírito, onde cada membro, desde Pentecoste até esse tempo, bebe do mesmo vinho novo. Notem bem que nós temos responsabilidade com os primeiros, com os primeiros pentecostais. Nós temos responsabilidade com eles. São Paulo expressou sobre essa responsabilidade. São Paulo falou que eles sem nós não seriam aperfeiçoados. Hebreus capítulo 11, verso 39, lá 40. Então essa responsabilidade do corpo de Cristo. Portanto, agora eu vejo a responsabilidade que São Paulo mostrava, depois que eu conheci a mensagem. Porque sem a garganta, eles não se levantam da tumba. Sem a garganta, eles não se levantam da tumba. E o nosso profeta diz que nós somos a garganta do corpo de Cristo. Por onde sai a voz da palavra falada. Então veja bem, o mesmo Espírito Santo trazendo os mesmos resultados. Como fazemos isto? Por um Espírito. O Espírito Santo é a porta aberta de Deus. Que é Ele? Ele é a porta aberta de Deus. Ele é um sinal, Ele é um selo, Ele é o Consolador, Ele é um advogado, Ele é uma segurança, Ele é um descanso, Ele é a paz, Ele é a bondade, Ele é a cura, Ele é a vida.
Ele é a porta aberta de Deus para todas estas coisas. É a porta aberta de Deus para Cristo, que tem. Deus provou que Ele ressuscitou Jesus dos mortos, ou que ressuscitaria Jesus dos mortos. E aqueles que estão mortos em Cristo, Deus os trará com Ele na ressurreição. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual está selado em Cristo até o dia da vossa redenção. Quantos creem nisso? Então vocês vão ver o segundo passo da redenção. O primeiro foi no Calvário com o sangue. O segundo é Cristo. O segundo é Cristo em nós para trazer a redenção. A plena redenção não é a mensagem, só a mensagem do profeta como estão pregando. A plena redenção, logicamente, a mensagem do profeta leva nós para a plena redenção, que é corpo glorioso. Plena redenção é corpo glorioso. Essa é a plena redenção. Observamos, então, qual redenção? A segunda parte, que é a redenção. A redenção do corpo por Cristo, que será o corpo glorioso. Para isso temos que nascer de novo. Isto é ser enxertado em Cristo. Deus encontrou nós fora, em adultério espiritual. E quando você estava crendo em outra religião, você estava em adultério espiritual. Você não estava crendo na palavra. Nós vamos precisar disso aqui na frente. Então, esse adultério tem que ser, esse marido tem que morrer. Mas esse adultério espiritual e a pessoa ela tem prazer com outra coisa. Isso, que não é a palavra genuína. Ela vive, em vez de ela casar com Cristo, ela casou com o mundo. Está tendo prazer, não é com o mundo, é com a falsa doutrina. Isso. Ele está em adultério. Está em adultério. Vamos chegar lá. Você diz, Cristo é uma unção. Cristo é uma unção. É fácil você entender que Cristo é uma unção. Então, se ele é uma unção, não é isso que você está falando. Tudo depende da maneira que você vê Cristo. O profeta diz que Cristo é uma pessoa. A unção é uma pessoa. A unção é uma pessoa. Mensagem, o desvelar de Deus, parágrafo 186. A unção é uma pessoa. A palavra Cristo significa ungido, veja, ungido. Logo Moisés era Cristo nos dias dele. Ele era ungido, Jeremias era Cristo nos dias dele, com uma porção da palavra para aquele dia. No desvelar de Deus, parágrafo 186. Ora, com razão o profeta teve uma mensagem que ele acabou orando e falando assim, esse terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O profeta pregou isso. Tem crentes, tem irmãos que nem olham para esse... Ele não falou pessoa distinta. Tem irmão que não lê isso aí de jeito nenhum. Ele não falou pessoa distinta. O irmão me chamou, é verdade. Ele falou, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Da Santíssima Trindade de Deus. Se a unção é uma pessoa. Hebreus 4. Mensagem Hebreus 4. Parágrafo 149. Então você apanha a Trindade. O grande Espírito habitando no Filho Jesus Cristo, habitando na igreja. Aquele dia saberás que estou no Pai, e o Pai em mim, e eu em vós. Tudo que Deus era, Ele derramou em Jesus, e tudo que Jesus era, Ele derramou na igreja. Aí está você, estou no Pai, e o Pai em mim, e em vós, e vós em mim, há um corpo, há um corpo. Parágrafo 188, da mesma mensagem, Hebreus 4.
3 é o número da vida. Quantos sabem disso? Cada vez que você vê 3, é vida. Observe, quando Deus deve ter criou a terra, fez a terra, aqui não pôs, só pôs a terra. No 3º dia, houve vida. Quantos sabem disso? A Trindade, o 3º dia da criação. A Trindade. O Pai estava acima do povo numa coluna de fogo. O Filho era o homem que falava com o povo e os preparava. E o Espírito Santo era o 3º passo. O Espírito Santo era Deus no povo. Vida, Pai e Filho. A vida é alma, vida é teofania, vida é Cristo. Está vendo? O profeta não falou nada errado. Pai e Filho. Vida é Cristo. Ele mostrou a Trindade aqui diferente. Então nós temos que ter a lógica daquilo que nós estudamos. O que é vida? Vida é a alma. A vida do sangue está aqui, é Cristo. Vida, Pai e Filho. O descanso de Deus, o descanso de Israel e o descanso da igreja, a guarda do sábado. Vamos observar que o profeta mostra 3 noivas caídas. Agora que nós vamos entrar numa parte complexa. 3 noivas caídas. E uma, que seria a 4ª, que foi predestinada para não cair. Bom, então, na mensagem, a palavra falada, semente original, segunda parte, o profeta disse: então nunca ocorreu a esperma de Eva. Parágrafo 55. O que eu falei outro? Não? Parágrafo 55. A mensagem, a palavra falada, semente original, segunda parte. Então nunca ocorreu o esperma de Eva. Cruzou com a mentira de Satanás, sua amável noiva se poluiu. Do mesmo modo tem feito a noiva de Cristo. A noiva, o que a fez se poluir? A noiva de Adão agora, porque ela nunca permaneceu com a palavra de Deus. Isso é correto? Eu peço, agora se isto não é assim, não diga, mas se isto é assim, diga-o. A razão pela qual a noiva de Adão, aí o profeta diz, são três, Adão, Cristo e Deus. São três maridos, Adão, Cristo e Deus. A razão pela qual a noiva de Adão não produziu corretamente a vida da criança é porque ela descreu da palavra de Deus. Isso é correto? Digam amém. A congregação responde amém. A razão pela qual a esposa de Jeová foi colocada para fora, ou sua noiva, foi porque ela rejeitou a palavra de Deus, o profeta. É isso correto? A razão pela qual a noiva de Cristo é colocada para fora, em divórcio, é porque ela tem rejeitado a palavra de Deus. Como fez Eva, como todo o restante delas fez. Certamente, todas prostitutas, todas poluídas. O esposo delas não pôde chegar até elas. Elas já estavam grávidas antes do esposo delas chegasse. E elas, ó Deus, se esse não é um quadro deplorável, pensa em um jovem vindo a uma mulher e encontrando-a
com a semente de outro homem nela. Que coisa, isso é o que ocorreu, ou o que aconteceu com Deus. Isso é o que aconteceu com Adão. Isso é o que tem acontecido com Cristo. Presta bem atenção nisso. Nós vamos precisar disso. Nós vamos entender aqui por que Romanos 7. Por quê? Jesus casa com a virgem, mas Cristo casa com uma viúva. É difícil falar isso para vocês. Jesus só casa com uma virgem, mas Cristo casa com uma viúva. Ele pede para o primeiro marido morrer para ele ter que entrar nela. Se o primeiro marido morrer, ele não podia entrar nela. É estranho isso. Vocês precisam saber como pregar isso. Talvez é melhor nem pregar do que pregar errado. Entenderam? Então, então precisa bem atenção. Sim, parágrafo 56. Nunca ficou com a palavra e causou uma condição híbrida. Foi isto que Israel fez, vê onde ela está. Foi isso que a noiva de Cristo fez, vê onde ela está. De volta com o restante deles. A noiva pentecostal de Cristo fez o mesmo. Ela não pôde produzir filhos espirituais da palavra, pois ela mesmo é híbrida. Como pode ela fazer isto quando ela mesmo se hibridou com as denominações? Realmente se uniu com eles e tudo exatamente da forma como eles são, no concílio de igrejas e tudo mais, simplesmente tão híbrida como o restante delas são. Como pode ela fazer? Estou pulando. Mensagem Cristo, mistério de Deus revelado, parágrafo 230. Agora o Cristo na igreja está exatamente sendo dado a conhecer. A coisa toda é a revelação de Deus para levar Eva de volta para a sua posição correta, novamente, com o seu marido. Notem, e Deus é o marido da igreja. Deus é o marido da igreja. Aqui não está falando que ele é marido da noiva, marido da igreja. Depois o profeta mostra aqui como Cristo. E a igreja é sua noiva, diz a uma igreja mulher. É sua noiva. Aqui, ó, respondeu aqui lá. Ó. Isso. Deus é o marido da igreja e a igreja é sua noiva. Sua noiva, isso. Observamos, é necessário entender isso aqui para sair desse sentido doutrinário, para não dizer que a noiva de Jesus está grávida. Quem está grávida é a noiva de Cristo. Ele não casou ainda. Jesus não casou ainda. Vocês vão entender que isso é uma diferença que vai tirar nós dessa confusão. Nós não, eu nunca tive confundido. Eu acredito que a maioria aqui também não teve, não. Maioria. Você tem confundido? Vocês estão? Tem? Não. Eu quero dizer para vocês que isso aqui, mais uma reforçada, isso aqui não é uma visão no quarto, o anjo não chegou para mim, eu não tive nenhuma luz, nenhuma visão, nenhuma coisa separada, nada para ter essa doutrina, para explicar isso aqui que eu estou explicando. Simplesmente eu tenho observado as mensagens do pastor Joaquim, ele tem pregado em entrelinhas, ele mesmo não sabe que ele tem pregado isso. Entrelinhas não é como o profeta falou do pensamento da irmã Ameda, porque o profeta falou entre linhas do pensamento dela, ele não falou entre linhas de palavras dela. Ninguém fala entre linhas de palavra do outro, e a entre linhas é entre linhas de parágrafos.
A Bíblia inteira é entre linhas. Você pega um parágrafo, por isso que tem referência na Bíblia. Você entra em Gênesis, pega o primeiro parágrafo, você segue a Bíblia inteira com aquele parágrafo, pulando linhas, e entre linhas chama isso. Você não pode pôr um pensamento entre linhas. Isso aí, se você pôr um pensamento, você está pondo o seu espírito na mensagem. Você não pode pôr o seu espírito na mensagem. Inclusive, você não pode falar o que o profeta fez reticência. O profeta faz reticência, você vai falar. Ele não falou, você vai falar o que ele falou? Ele disse: nunca diga isto é isto. Nunca diga isto é isto. Então, entre linhas é pegar entre parágrafos. O grande problema, o escorregadio está aí. Isto é isto. O entre linhas de parágrafo, entre parágrafos, é o que eu fiz aqui. Vocês estão vendo que é uma mensagem coerente. O nosso cérebro só está indo, não está? O nosso cérebro só está indo. E eu peguei quantas mensagens, eu nem contei quantas mensagens eu pus aqui, mas eu devo ter mais de 50 ou 60 mensagens. Então, quer dizer, você vai pegando mensagem, porque o profeta pregou entre linhas. O profeta pregou entre linhas. Se você não pegar todas as mensagens do profeta, você não vê assunto. Você vê assunto daquele tema, o assunto do tema, mas você não vê assunto doutrinário. Pregar mensagem é uma coisa, pregar doutrina é outra. Uma outra coisa, doutrina não se recebe parcialmente. Doutrina é padrão. Doutrina é padrão. Você já pensou um motorista, um estudante, vou tirar a carta. Você vai tirar a carta. Você vai tirar a carta de motorista. Aí você monta do lado do volante. Você está no volante. Você tem que ter o professor ao seu lado. O professor da escola ao seu lado. O motorista não tem documento. Ele entra num sinal errado. O guarda para e vai no motorista. Ele não vai no que está de lado. Ele vai no motorista. Os documentos. O motorista não tem. Ele não é motorista ainda. Ele está tirando carta. Ele não tem documento. O rapaz aí é o guarda, é o professor. Vai, professor. Como é que você está fazendo isso? Você está entrando contra a mão? Sou guarda, desculpa, eu não tive a visão desse sinal. Agora que eu estou vendo a visão dele. Agora que me abriu a mente nesse sinal aí. Quer dizer, o guarda iria perdoar essa multa? Se ele não tiver carteira de habilitação e carteira de professor, de instrutor, ele não pode montar no carro. Ele tem que conhecer todos os sinais primeiro para depois ensinar. Você tem que conhecer tudo primeiro para depois você ensinar. Não vai ensinando em pedaço que você cai na pinguela. Você sai na pinguela. O problema é esse, irmão. A gente tem o coração aberto e a gente empolga. E principalmente quando a gente é mais novo. Empolga e entra na coisa. E acha que aquilo ali é tudo que tem. Essa é a dificuldade. É onde tem que esperar. Se amanhã a gente reúne, isso aqui é apostólico. É Atos 15, etc, etc. Aí põe as coisas no lugar. Por que Atos 15 aconteceu? Por quê? Para chegar ao lugar. Então, nós notamos que isso é necessário observar que quem está noiva, quem está grávida, é a noiva de Cristo, que é a parte anterior da noiva de Jesus Cristo. Se Melquisedeque era a parte anterior de Jesus, a noiva de Jesus não teria sua parte anterior também? Da mesma forma que foi criado o noivo, gerado o noivo, porque o noivo foi gerado. Nós aprendemos ontem da nova criação. Se o noivo foi gerado, da mesma forma que o noivo é gerado, a noiva será gerada. O mesmo Cristo que gerou Jesus no ventre da Maria é o mesmo Cristo que está gerando a noiva no corpo
da igreja, no corpo de Cristo. Nós estamos como se estivéssemos num ventre. Nós estamos como se estivéssemos na barriga da Virgem Maria. Só que a Virgem Maria para nós hoje é o corpo de Cristo. Dá para vocês entenderem isso? Nós estamos no ventre. Por isso que está com ânsia de dor de parto. Dor de parto é o corpo glorioso que está, a teofania que está ansiosa dentro de nós, querendo o corpo glorioso, gemendo. A parturienta está gemendo para se ver livre. Então o nosso homem exterior, o nosso homem humano, está gemendo, porque o homem de dentro, o Cristo que está dentro, está chegando à estatura de um varão perfeito. Quando a criança vai se aperfeiçoando, ela tem que sair do ventre, ela tem que sair da barriga. Então nós estamos no ventre do corpo de Cristo. Nós vamos aprender também o que é o corpo de Cristo, como é o corpo de Cristo. Então veja bem, então isso vai levar nós para o corpo glorioso. Enquanto nós não estivermos no corpo glorioso, nós não somos noiva de Jesus, nós somos noiva de Cristo. Não tem problema nós pregar que somos a noiva de Jesus, não tem problema nenhum, isso aí não tem problema. Mas quando você vai falar da gravidez, você tem que tomar cuidado. É melhor você falar da gravidez da noiva de Cristo do que falar da gravidez da noiva de Jesus. Jesus não vai poder casar com a filha dele. Então Jesus vai casar com uma meia-irmã dele, como Abraão casou, como José casou, como outros casou. Por que é a meia-irmã? Porque a terra é nossa mãe e Cristo é o nosso pai. Como a Maria foi a mãe de Jesus e Cristo foi o pai, num sentido, vocês sabem o resto, não precisa explicar. Ela não teve, a mãe Maria não teve a gene do José, homem. Ela teve a gene, embora um óvulo fertilizado, que ela não foi totalmente mãe dele, mas vamos considerar a mãe, que o profeta tem hora que considera ela mãe. E nós nascemos no óvulo da terra. Nós somos filhos da terra. Por isso que a noiva terreal com o noivo celestial. Não é? A própria ciência considera a terra como nossa mãe. Mãe terra. Então, agora nós somos meio irmão de Jesus. Meio irmão de Jesus. Acho que foi Tiago que foi meio irmão de Jesus, um deles lá. O profeta tem uma mensagem, eu não marquei tudo, porque senão eu ia um mês falando aqui para vocês, não acabava. Não tem condições de falar tudo que tem que falar. Mas, por exemplo, o mesmo pai de Jesus é o mesmo pai nosso. Ele falou, meu pai e vosso pai. Então vocês vão notar que ele casa com uma meia-irmã. E nós só se tornamos meia-irmã dele quando nós sair do ventre. Quando nós vamos sair do ventre? Quando nós estiver com um corpo glorioso, como o corpo dele é glorioso. Aí nós subiremos e ele encontra nós virgem. Virgem. Deu para entender? Uma virgem. Ele não vai apresentar nós barrigudo, não vai, ninguém grávido. Não. Virgem pura. Eu acho que ficou bem esclarecido isso, não ficou? Vocês estão entendendo isso, gente? Não vai ter comentário adverso, porque, bom, embora que isso não me implica, eu não fico, isso não me implica. Se todo mundo sair falando que eu estou errado, eu fico quieto e eu vou procurar consertar. Eu vou procurar. Agora, eu só acredito assim, você para me mostrar que eu estou errado, você tem que ter matéria, para trazer matéria, mensagem do profeta, e aí então diz, não, então eu estou entendido errado. Agora, se você trazer a sua ideia, eu não acredito em você não. Mensagem. Dizer francamente, não acredito nem no senhor. Acredito na sua mensagem. Obrigado. Viu? Folgo com isto.
Acredito na sua mensagem. Lá acontecesse isso com todo o mundo que está ao meu redor. Pois é, acredito na sua mensagem. Acredito. Então, eu acreditando na sua mensagem, estou acreditando em Cristo. Respeito o seu Cristo. O seu Cristo eu amo Ele. O seu Cristo eu respeito Ele. E respeito o Cristo de qualquer um. Porque é o mesmo. Não, noiva de Jesus não pode estar grávida. Ele não vai casar com... O profeta vai mostrar aqui Paulo que ele disse de apresentar, com 2 Coríntios, né, capítulo 11, mas temo que a serpente venha com... Mensagem Estatura do Varão Perfeito, parágrafo 252. Ali está o homem perfeito de Deus, o qual possui estas virtudes. Deus representa a sua igreja como uma noiva. E da mesma... 252. Estatura de um varão perfeito. Ali está o homem perfeito de Deus. Quando possui estas virtudes, Deus representa a sua igreja como uma noiva. E da maneira que traz a cada indivíduo a ser seu filho, para assim estar na noiva. Você vê, para assim estar na noiva, cada indivíduo, para assim estar na noiva. Nós somos membros que estamos entrando para se tornar noiva. Esse para é indo, esse para não é já. Você vai para São Paulo, você não está em São Paulo. Você vai para São Paulo. Nós estamos indo para a adoção. Nós ainda não temos a plena adoção. Para a adoção. Veja bem, assim também tem trazido a noiva através dessas eras, até que culmine tudo numa só igreja. Observe que a pirâmide, quando eu digo observe, é a minha ideia. Observe que a pirâmide ainda está crescendo dentro de cada um de nós. Essa pirâmide é o Cristo em nós. Cristo em nós é essa pirâmide. Ela está crescendo, levando nós à plenitude da divindade. A plenitude da divindade em nós é quando nós estivermos com um corpo glorioso. Plenitude da divindade. Ela está potencial em nós. Ela está como uma semente. Ela está em medida. Nós vamos observar que ela está com medida. Por que medida? Porque teve 7 eras. A igreja é formada de 7 tempos. A noiva é formada de 7 tempos. Medida para cada tempo. Uma medida para cada tempo. Uma porção. Mensagem, palavra falada, semente original, segunda parte. Parágrafo 135. Todo o Velho Testamento estava em tipo que apontava para Cristo e sua igreja. Você crê que Adão e Eva apontam para Cristo e sua igreja? Você crê que Jeová e sua esposa apontam para Cristo e sua igreja? Bem, eles são tipos, e este é o antitipo. Ele tem que ser como o tipo, porque o tipo toma do antitipo. Vocês já vão notar que eu já falei sobre isso lá atrás, mas precisa às vezes falar 2 vezes. Tem parágrafos repetitivos aqui, né, nessa pauta aqui. Só que é necessário. Não teve condição de eu não fazer sem estar reprisando. Então você fala, ele repetiu aqui. É porque é necessário. Se você vai olhar na sua mente, vai ser necessário. Então, Cristo é a cabeça, a verdadeira pedra de Deus. Você crê nisso? A verdadeira palavra, a noiva, é o corpo. A verdadeira palavra, a noiva, é o corpo. Você deseja algumas escrituras sobre isso, para que então você possa examiná-la? Eu ia ler as escrituras, mas não vou. 1 Pedro capítulo 2, verso 1 e 6, Efésios capítulo 5, verso 22, vem? 1 Pedro 2, 1 a 6.
Efésios 5, 23. Leia aquele capítulo, ambos ali, vê? A palavra falada, semente original, segunda parte, parágrafo 34. Agora observem o que aconteceu com os filhos de Eva. Eu sou ruim de leitura, viu, gente? Sou muito ruim de leitura. Tenho inveja do pastor Adil, viu? Inveja sua. Inveja boa, né? Inveja do Espírito Santo. Você lê que nem... Você lê demais. Eu fico... É uma pergunta, você vê que eu não ponho os pontos interrogativos na hora certa. Agora observe o que aconteceu com os filhos de Eva. O primeiro que nasceu, agora se Deus disse multiplicai para a sua noiva, para a noiva de Adão, e enchei, multiplicai e enchei a terra, esta era a comissão de Deus. E se ela tivesse feito isto, e eles cruzassem entre si, mas o que aconteceu? Quando Adão se preparou para chegar a ela já era uma mãe. Vêem o que eu quero dizer? Agora, a mesma coisa aconteceu com a igreja de Cristo, a noiva de Cristo. Nós voltaremos além disso mais que um minuto. Observe nesta noiva. O que ela fez então? Seu primeiro filho nasceu, era um filho bastardo, e ela estava cheio de morte e causou morte. Ele estava cheio de morte e causou morte. E tudo desde então é morte. Agora veja você que isto teve que ser pelo sexo, porque você morreria se não fosse o sexo. Quando Deus dá uma comissão, ora, essa comissão não pode perecer. Deus é a palavra eterna, ela não pode falhar. Quando Ele disse multiplicai e enchei a terra, aquele era o propósito eterno de Deus. Você não pode morrer ao levar isto adiante, porque é sua palavra, você tem que viver. Parágrafo 66. Agora, observe, Deus confirmou sua palavra através de seu corpo. É isto correto? Então ela saiu para se prostituir, como a esposa de Adão fez no Éden. E a esposa de Jeová fez nos dias de Samuel. Tomou um rei, se divorciou, e Deus, seu marido, desposado, e sua palavra, e seu profeta, sua saída para a sua palavra, e saiu para prostituir com o restante das nações, e Deus se divorciou dela. O mesmo que Ele tem feito hoje. Vocês vão notar que o conserto de Davi, isso aqui causaria uma pregação sobre cada dispensação, mas nós não vamos entrar nisso. As dispensações e a dispensação do reino, né, de Davi, davídica, né, que chama. Ela foi um conserto, porque a noiva caiu, a mulher de Deus caiu, a mulher de Jeová caiu ali. A esposa, a noiva de Jeová caiu ali, quando ela rejeitou Samuel, o profeta. Ela rejeitou a palavra e adulterou querendo um rei. Ela quis viver como um mundo. E depois que ela caiu, que ela adulterou, então Deus levantou um concerto com Davi, prometendo ele ser um reino eterno. Dali é que vem tirando a genealogia, vocês vão ver na genealogia, até chegar Jesus. Então Jesus foi aquele filho do concerto de Deus lá com a queda da mulher dele. Deu para entender? Deu para entender, né? Vocês vão notar que a noiva de Cristo fez a mesma coisa. A noiva de Cristo.
Não a noiva de Jesus. Da noiva de Cristo que sai a noiva de Jesus. É daquele padrão, aquele pano que eu mostrei ontem. Aquele pano é a noiva de Cristo. De dentro dela sai a noiva de Jesus. Veja bem, parágrafo 67. Os filhos da noiva cometem adultério, vê? Com a noiva, filho de Deus, sua noiva do Pentecoste, virgem com a palavra, saiu para prostituir e cometeu adultério, exatamente como fez a esposa de Adão, exatamente como fez a esposa de Jeová, e aqui está a esposa do filho. Ela saiu para se prostituir e cometendo adultério com os deuses romanos, plural, deuses, pelo amor de seus amantes, os deuses romanos, tentou levar o seu próprio esposo e dividi-lo em três para agradar os seus amantes. Deus tenha misericórdia deles, claro, eles têm centenas de deuses. Com certeza, Astarte, deus do sol, Balaim, o deus do sol, a rainha do céu e todas aquelas coisas ali. Então a noiva, para agradar seus amantes de má fama, não disse Deus ali nos cânticos de Salomão, como sua esposa não era nada a não ser uma prostituta sentada, disponível o tempo todo, pegando cada amante que passava? Então, estou falando claramente, mas isto é o que a Bíblia diz. Cada homem que queria sair com ela, podia sair com ela. Essa é a maneira, é a mesma coisa que a noiva de Cristo tem feito. Ela ficou aberta a cada coisa imunda, hábitos imundos e cada organização que já teve fazendo a mesma coisa. Parágrafo 70. Isto é exatamente o que ela fez. Ela deixou Jesus, o marido. Parágrafo 70. Isto é a mesma coisa que ela fez. Ela deixou Jesus, o marido, palavra. E como Samuel, eles deixaram Samuel e tomaram Saul, deixaram o profeta ungido com a palavra e tomaram um rei, com um cetro. Quando ela finalmente viria ao rei com o cetro do milênio, a minha língua é atrapalhada, com o cetro do milênio, no milênio, mas agora ela foi rejeitada. Ele foi aos gentios atrás de uma noiva. É isto correto? Essa é a palavra. Agora, ela deixou Jesus a palavra, e se casou com um homem chamado Papa, com dogmas para... Agora, ela não tem Jesus, ela tem o Papa. Agora, nós não temos, os protestantes não têm Jesus, eles têm uma denominação, vê? A mesma coisa, uma imagem à besta. Parágrafo 101 da mesma mensagem. A noiva de Cristo fez o mesmo, misturou sua semente denominacional e colocou Cristo, seu marido, desposado para longe. E vocês, grupos de pentecostais, amarrotados, qual o problema com vocês? Em Apocalipse capítulo 3, verso 20, encontramos na profecia Jesus Cristo fora da sua própria igreja, nesta era de Laodiceia, batendo na porta, e o irmão Brana bate no púlpito, tentando voltar. E o quadro mais patético da Bíblia, o que fez ela? O que ela fez? Ela tomou a prostituição. Quando Jesus vem para ela, ele está batendo. Jesus voltou para receber sua noiva
e volta para receber sua noiva. E quando ele bate, o irmão Branham bate no púlpito, na porta, ele estava aferrolhado do lado de fora. Do lado de fora. Aí então entra Romanos 7. Aí então entra Romanos 7. Ele divorcia dela. E ela jogou ele para fora. Ela rejeitou ele. Aí ele vai tratar como Deus tratou com Davi lá. O Jeová tratou com a noiva com Davi. Ele vai tratar com a noiva à parte, tratando com a palavra. Aí ele começa a tratar com o indivíduo, chamando indivíduos de dentro. Aí ele trata com o indivíduo. Aí ele fala que quem abrir sua porta, ele não está tratando com a igreja, ele está tratando com o indivíduo. Quem abrir a sua porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Aí começa a vir pelo Espírito formar o corpo, cada um chamado pelo Espírito, formando o corpo, nascendo de novo. Tem que morrer para o mundo para ser enxertado em Cristo. Então esse enxerto é justamente pessoas que já estão perdidas. Enxerto não é para quem já está em Cristo. Esse enxerto é para quem está perdido, não é para quem está em Cristo. Quem está em Cristo já está enxertado. O enxerto é para quem está na igreja. Nós estamos à parte da igreja já. Nós somos chamados. Espera aí, o senhor está falando de um período de chance ainda deles serem enxertados? Quem estiver lá na igreja que aceitar Cristo porque aceitar Cristo não é aceitar Jesus. Aceitar Cristo é aceitar a palavra. Não, tudo bem. O senhor está falando de um tempo que eles ainda podem ser. A igreja não completou a última alma, não entrou. Por isso que o evangelismo vai até o fim. O evangelismo vai até o último fim. Quem está adorando os deuses, adorando erradamente, está no mundo, está lá e ele é uma semente ainda, ele é uma semente predestinada, ele está lá. Quer dizer, Cristo está chamando para enxertar ele, que é a palavra. Mas essa é uma matéria muito boa para evangelistas em especial. Isso porque às vezes a gente vê o evangelista, eu falo com os meus, não aperfeiçoar a noiva para o rapto, né? O evangelismo está tirando lá da igreja para a noiva. Enxertar na palavra. Da igreja para Cristo. Está tirando da igreja para Cristo. Se vocês prestar bem atenção nas mensagens do profeta, vocês quase não observam o profeta pedindo para alguém aceitar Jesus. Ele pede para aceitar a palavra, aceitar Cristo. Porque Jesus, as denominações aceitou. A virgem louca aceita Jesus. Mas a virgem prudente aceita a palavra. Entendeu isso aí? Vocês estão aceitando Cristo. Cristo, isso nós podemos compreender em um estudo assim, pausado, mas de uma forma inconsciente mesmo. A pessoa às vezes aceita a Jesus aceitando a palavra. Não, lá na igreja, é por isso que nas denominações, eu não queria entrar nesse assunto, mas lá na igreja, vocês têm que ver uma igreja cristã e uma noiva cristã. Vocês têm que ver isso. O profeta nunca desfez do povo da denominação. Salvação comum, salvação comum. As virgens loucas estão lá também. E as virgens loucas estão porque elas aceitaram Jesus. Elas só não aceitam Cristo. Elas aceitaram Jesus, elas não aceitam Cristo. Vocês têm que entender que Cristo é a palavra. Cristo é a palavra. Aí onde eu disse, um Jesus lá, só lá em cima. Pois é. Então, quer dizer, quem aceita Cristo aceitou Jesus. Jesus. Quer dizer, e eles aceitando Jesus, eles têm salvação, eles não têm arrebatamento. É uma questão de terminologia. O que eu quero esclarecer, porque ajuda os evangelistas.
Compreende? Porque se você for dar um estudo todas as vezes de Jesus e Cristo, Não, ele complica. é o que eu quero é o que eu quero orientar o seguinte. Eu acho que a matéria de estudo, ela é uma matéria fechada. Ela é uma matéria fechada. Vocês não podem ter medo de pregar o que está escrito nas mensagens. Vocês não podem, se vocês não sabem montar, vocês não devem montar. Essa maneira como o pastor Adil pregou. Gente, o pastor Adil pregou sem montagem. O irmão Valdo Pedro pregou sem montagem. É diferente, irmão, de fazer um compêndio de parágrafos. A montagem depende de um dom diferente. Como eu não sei, de que jeito que é que eu não sei. Eu só sei que eu tenho natureza para montar. Como é que é, eu não sei. Não sei explicar. Mas quem não sabe, não deve mexer, porque vai complicar. Complica. Se você começar a dividir Jesus de Cristo, como eu estou dividindo para vocês vai dar problema. Agora, a noiva vocês têm que dividir, saber o que é a noiva de Cristo e a noiva de Jesus. Porque se falar que a noiva de Jesus está grávida, é complicado. Está entendendo? Então, é necessário esse estudo que nós estamos aprendendo, justamente. Agora, vocês não podem fazer uma coisa sem... Não tenta dar estudo para melhorar, que às vezes piora, às vezes complica. Agora, se sabe, tudo bem. Eu não estou dizendo para ninguém fazer. O que eu tenho que dizer é o seguinte: se não está abrindo entendimento a essas alturas, é preciso orar, viu? É preciso orar. Senhor? Muitos de vós não sejam mestres. Eu acredito que isso é um dom que nem quem tem sabe o que é. Eu, sinceramente para vocês, eu não vejo nenhuma grandeza, não vejo nenhuma eu acho que vocês já devem me conhecer, né? Eu ainda sei coisa que eu levo, que vai levar, se nós ficar vivos, leva 20 anos para mim falar para vocês. É questão minha, é questão de loucura, sei lá o que é. Eu tenho hora que eu falo que eu sou louco para os irmãos, eu sou bobo, o que é. Eu não sei o que é. Eu entro e acho, vem para mim, vem na mente. Se eu estou dormindo, você acordo. Pode ter a cara e andar de bobo, mas você não tem nada de bobo. Vem para mim de noite, eu tenho que levantar da cama e ir lá no computador. A mulher fala: você está ficando louco. E às vezes eu fico até pensando que eu estou mesmo. Está ficando louco. Quer dizer, é questão, não sei, não posso explicar isso aí. O que é? A minha vocação é essa. Só que eu sei medir os QIs. Não sei se é porque a gente teve vários estudos, então a gente sabe medir os QIs. Não adianta você dar certas coisas em certos lugares, ou certo tempo. Você tem que esperar o tempo, a maturidade, a querência. Tem que haver uma querência. Você não pode dar água para quem não está com sede. Você não pode dar comida para quem não está com fome. Você tem que dar quando está com fome, água quando está com sede. A água é excelente quando a pessoa está quase para morrer de sede. Mas que a barriga cheia d'água, dá água para a pessoa. Então, tudo isso. Eu esqueci onde eu estou parado. A última palavra é meio complicado falar que a noiva está. Você parou aí. A noiva, porque precisa falar noiva de Cristo e não noiva de Jesus. 66? União invisível da noiva. Então, aí está o segredo de Romanos 7. O primeiro marido deve estar morto. A união invisível da noiva de Cristo, 66. 66. Agora, estou falando agora a união invisível da noiva de Cristo. Vocês vão notar que isso aqui é a noiva de Cristo. O profeta não falou nada errado. O profeta, vou te falar para vocês, o QI do profeta, acho que não, é imensurável. O QI do profeta é imensurável. Irmão Cristo, senhor? O irmão Luiz Carlos está achando que o senhor não terminou o 109 aqui da palavra falada, é semente original. Espera aí, é verdade, não terminei mesmo.
109, falar da semente original. Que coisa! Cristo agora está tomando uma noiva para si, mesmo para engravidá-la, com sua própria semente, palavra, em seu ventre espiritual. O profeta ainda explica aqui. Em seu ventre espiritual e em sua mente, e não se misturará com nenhum lixo denominacional. Ela é uma virgem para ele. Eu me recordo sentado ali no quarto, 3 dias ali orando e esperando no Senhor e jejuando, quando aquilo me atingiu e eu pensei: Deus, o que é isso? Estou aqui em um quadro aqui, se eu levar isto tudo para a igreja, onde estarei eu? O profeta, ele tinha que ir, ele media o que ele ia pregar, ele esperava tempo, ele não trazia, porque a coisa mais difícil do mundo é a mensuração de QIs. QIs quer dizer quantas vezes se entende uma coisa. É difícil uma pessoa que tem conhecimento saber reconhecer o baixo QI dos demais. É difícil, por isso que se torna orgulhoso. Eu aprendi isso com um juiz de direito. Eu tinha muita amizade com ele e aprendi com ele sobre condenação, sobre a pessoa maltrapilha, pobre, às vezes xingava ele tudo e ele ficava quieto. E às vezes uma pessoa granfa nem tanta coisa falava, uma pessoa sábia, ele já abria processo, condenava. Disse: doutor, por que o senhor faz assim? O que é? Ele falou: não, você tem que medir o QI desse coitado aí. Esse coitado não aprendeu nada, ele não sabe nada. Ele não sabe nada, como é que você vai condenar eles? Você só pode condenar uma pessoa depois que ele sabe. Você não pode condenar uma pessoa enquanto ele não sabe. Então depois que ele sabe, aí você tem que bater nele. Porque aí ele é rebelde. Enquanto ele não sabe, ele não é rebelde, ele é indouto. Ele não sabe. Por favor, repete o significado de QI. QI é quantas vezes se entende uma coisa. É o consciente intelectual. Quantidade de inteligência. Chama quociente intelectual, QI. É medido na psicologia. É quociente, Q do queijo, CIENT. Quociente. A gente fala quociente porque fala rápido, né? Quociente. É quantas vezes se mede uma inteligência. E nós não temos igualdade de inteligência em nenhum sentido. Cada pessoa tem uma inteligência, um dom, um QI. O que um vê, o outro não vê. O outro vê o que o outro não vê. É por isso que quando o indivíduo chama o outro de burro, ele está dando um coice em si próprio. Então vocês vão notar que, eu vou ler aqui, né? Eu vou ler de novo, 109, né? Que coisa! Cristo agora está tomando uma noiva para si, para engravidá-la com sua própria palavra, semente, palavra, em seu ventre. Então é Cristo que está engravidando o corpo dele mesmo, o ventre espiritual. O ventre espiritual. Em sua mente. Não se misturará com nenhum lixo denominacional. Ela é uma virgem para ele. Eu me recordo assentado ali no quarto, 3 dias ali orando e esperando no Senhor e jejuando. Quando aquilo me atingiu, eu pensei: Deus, o que é isso? Estou aqui em um quadro, aqui estou eu. E se eu levar isto tudo se eu levar tudo isso para a igreja, onde estarei eu? Estarei
Os terei em aperto, os terei em apertos. O que posso fazer eu? Tenho visto a igreja como deve não ter colocado todo o parágrafo aqui. Vocês vão observar o 109, né? Deve não ter colocado todo, falta alguma coisinha, cada não sei o quê. Aí observamos então o segredo, justamente onde entra Romanos 7. O primeiro marido deve estar morto. Mensagem união invisível da noiva de Cristo, parágrafo 66. Agora estou falando, trazendo isto a uma ilustração para mostrar-lhes onde a igreja está, deve ser parada, onde a igreja está parada. Isso aqui a gente joga o scanner, às vezes falha alguma coisa, sabe? O scanner, você na hora não deu para mim conferir tudo. Às vezes vocês têm que conferir alguma coisa. Permita-me, licença, voltar aqui no Romanos 7, porque sabe-se que o Romanos 7 acompanhou a Paulo até na hora da morte, que se referia ao ser de fora. Ao ser de fora. Porque ele é considerado como a saída da lei para a graça. Ela foi considerada dessa forma. Só que Paulo tomou ela e colocou como o corpo exterior e o corpo interior. Está entendendo? Então o Romanos 8 para a alma hoje. O Romanos 8 é a alma. É a alma hoje. Não para o corpo. O Romanos 8 é para a alma. É Cristo. Entendeu? Então vocês vão notar que ele tomou uma separação. Ela é a lei. Há uma redenção para a alma hoje, então. Há uma redenção. Há uma redenção. Eu só estou querendo entender. Eu estou querendo acompanhar o pensamento. Então há um Romanos 8 para a alma hoje. Como? Assim, digamos, o Cristo em vós. Ela vem para a redenção do corpo. Certo, mas essa natureza carnal que nós temos, natureza. A vida da alma, a redenção da alma já foi consumada, é só aceitar. A redenção da alma já foi consumada no Calvário. Certo, mas a natureza carnal. Se aceita ela. O profeta diz que a misericórdia acabou para quem rejeita. Entendeu? Certo, mas a natureza carnal, que é substituída pela natureza divina, a estatura do varão perfeito. Quando fala na mensagem nomes blasfemos. Eu não estou entendendo o que o senhor quer dizer. Dá licença, eu entendi, é muito bom o senhor colocar isso aí. O Romanos 8 opera onde, como? Romanos 8 opera o homem interior, é Cristo na alma. Pois é, isso que eu estou perguntando. É Cristo na alma. Então essa redenção para essa natureza carnal, eu não falo das fraquezas humanas. Está em Romanos 8. Exatamente. Então há uma travessia aí, a qual o profeta chamou de terceira etapa. Há uma quê? Uma travessia, uma passagem, um êxodo. Ela leva para a terceira etapa. O cão preto e o cão branco? Como? O cão preto e o cão branco, é isso aí. Eles levam uma travessia, onde o Bruno chegou a dizer da redenção da natureza carnal, que é absorvida pela natureza divina no homem de dentro. O homem de dentro. Está levando para... Ele chega a dizer que o batismo com o Espírito Santo... Não tem nada a ver. Eu acho que eu não estou entendendo. Não tem nada a ver. Depois eu vejo, o profeta explica assim: a alma ela foi redimida, consumou a redenção da alma. É duas partes da redenção, não é duas partes? A alma foi redimida. Ela foi redimida para quê? Para ter uma posição correta para receber Cristo. É como uma mulher com um óvulo perfeito para receber a gens. A redenção da alma é a gene para receber Cristo. Cristo que é o esperma. O profeta mostrou. Tudo isso aí está bem entendido, irmão. Por favor, isso é muito bom, porque chega uma irmã, os pastores sabem disso, um irmão desesperado, e nós mesmos, os ministros, como chegou um ministro com esse tipo de luta ali para o irmão Brana. Irmão Brana, eu não oro mais como eu orava, eu sou nervoso, nervoso e agitado. Aí ele disse: não, filho, o avivamento já passou. Quer dizer, o avivamento é uma fervura, não é? É uma fervura que
vai além dos limites. A pessoa, viu? É interessante, a pessoa aceita uma coisa nova, ela pode ser tão falsa como for, a vida dela conserta, dentro de casa, tudo. É porque ela fica imbuída. Então ela diz, está vendo como é que é de Deus? Compreende? E não pode ser assim. Não, aí é onde o irmão está procurando, quer dizer que ainda vai enfrentando essa natureza, mesmo estando em Romanos 8. Enquanto nós não chegarmos ao corpo glorioso, nós não saímos dessa natureza. Isso. Enquanto nós não chegarmos no corpo glorioso, nós não saímos dessa natureza. Porque senão, irmão, Né? Porque senão nós vamos correr o risco de espiritualizar isso aqui. Não. E está errado. Enquanto nós não chegar lá no corpo glorioso, que é após a nossa transformação, nós vamos ter o Romanos 7 ainda nos ferroando. Mesmo porque isso é muito bom, pastor Euclides. Mesmo porque quando nós vemos e pregamos Cristo em você, é seguido de uma cobrança. Cristo em você, e cadê os milagres, as maravilhas, o poder, e ainda nervosa, ainda nervoso. Porque o Romanos 8 é um processo. Ele não é um cumprimento, ele é um processo. Está criando dentro de nós. Romanos 8 é um processo. Geme dentro de nós, geme, não é? A noiva Geme, é um processo. É um processo porque depois de Romanos 8 vem a adoção. A adoção não é o que nós pensamos que é a unção que nós recebemos de Cristo. A adoção é corpo glorioso. A adoção está pronta para ser a noiva. Nós vamos chegar nisso aqui, o profeta mostrando. Adoção é cumprimento. Adoção é corpo glorioso. Adoção não é corpo glorioso. Eu acho que a prima órfã não ficou no 6º selo ali por acaso. Vamos prosseguir, senão nós não acaba, viu, gente? Senão nós não acaba. Tem muita coisa ainda. Eu estou na 21. Mensagem União da Noiva de Cristo, né? Parágrafo 66. Agora estou falando trazendo isto a uma ilustração para mostrar-lhes onde a igreja está parada. Eu estou falando de vocês, mulheres. Não estou falando de vocês, mulheres. O que seja que vocês sejam, isso é entre vocês e Deus, ou vocês, homens. Porém, estou falando da igreja e Cristo. Da igreja e Cristo. Parágrafo 69. Vocês vão notar agora uma coisa, que isso precisa bastante para nós entender essa parte, que é a parte mais complexa, que é sobre o enxerto da noiva de Cristo e a noiva de Jesus. É a parte mais complexa do estudo. Por isso que precisa bastante cautela. Vocês vão notar que José, parágrafo 69, o profeta diz: José, não tema receber a Maria, tua mulher, porque o que está nela gerado é do Espírito Santo. Ele estava pensando em repudiá-la secretamente. Observe que Eva concebeu primeiro no espírito e depois no físico. Aí que nós vamos entrar, ver que essas duas noivas, uma é a teofania e outra é o físico. Está entendendo? O de Jesus foi o Melquisedeque, a teofania, e Jesus o físico. A teofania foi a parte anterior do físico. A noiva de Cristo é a parte anterior da noiva de Jesus. Teofania expressa a alma. Teofania é alma, teofania é o seu fantasma. Se você morrer e aparecer aqui, é o seu fantasma. É a alma. Você assustou, irmão? Assustou? Eu não sei, tem uma cena que deveria ser tirada do filme Ghost. Entre ele, antes dele morrer, ser acidentado. Mas aquilo lá ilustra muito essas dimensões, né? O profeta foi lá no céu. O Ghost. Foi lá na as sexta duas dimensões. Ele foi em teofania. Eu vou falar isso aqui ainda. Ele foi em teofania. Ele abraçou as irmãs em teofania. Ele era o irmão Branham. Elas conheceram. Irmão Branham, você está aqui? E de lá ele viu o corpo dele aqui. A parte primeira, a parte anterior do irmão Branham é a teofania dele. A parte anterior dele é que foi lá na sexta A filha do irmão Marcos Duarte,
a filha do irmão Marcos Duarte, tinha um cabelo comprido. Com o câncer no sangue, caiu tudo. Ela ficou carequinha. Mas quando ela estava partindo, antes de partir, que a Teofania chegou no quarto, ela estava alisando o cabelo dela. Quer dizer, ninguém via cabelo nela, mas ela estava sentindo o seu cabelo. E falando com pessoas que já tinham ido. Já tinha ido. Pois é, aí que está. Se nós crescêssemos, no mínimo, 10% da mensagem, nisso aí, nós seríamos muito mais respeitadores uns dos outros. Se nós crescêssemos 10%, porque nós estamos muito cru. Parece que nós nem temos a mensagem que temos. Sabia? Bom, qualquer coisa é o boné de guerra. Complexo, terrível. Então vocês vão notar que a Eva concebeu primeiro no espírito, depois no físico. Maria concebeu primeiro no espírito. O anjo chegou primeiro nela e falou: Maria, tu és cheia de graça. O Senhor é com você. E ela disse: como eu posso ter isso se eu não conheço o marido? Mas aí o Espírito Santo gerou nela, no ventre dela. Ela teve o encontro primeiro. Por isso que o adultério espiritual você já fez segundo a tua palavra. Segundo a tua palavra. E era Cristo nela. Como é que é? Ficou gestante. Bom, então Eva, a noiva, como que eu digo? Vou ler outra vez essa observação. Eva concebeu primeiro no espírito, depois no físico. Maria concebeu primeiro no espírito. A noiva de Jesus não é diferente. Ela concebe primeiro no espírito, enxertada em Cristo, o potencial para o corpo glorioso. O potencial para o corpo glorioso. Palavra falada, semente original, segunda parte, parágrafo 113. Agora, ó homem, aqui estamos, bendito seja o Senhor. Agora nós vamos ao corpo. Nós vamos ao corpo para ser a noiva de Cristo. Olha, nós vamos ao corpo para ser a noiva de Cristo. Agora, para ser carne de sua carne e osso de seus ossos. Agora, nós representamos, nós apressamos carne de sua carne e ossos dos seus ossos. Por que não? Faça uma pergunta. Por que todas as suas chuvas lá atrás não trouxeram a noiva de Cristo? Eu quero que vocês me respondam isto. Está se aproximando, está atrasado, nós cremos nisso. Como foi nos dias de Noé, longanimidade, ele está aprontando a sua noiva. Porque aquelas chuvas, não. Porque vocês pentecostais lá atrás, há poucos anos atrás, quando vocês começaram há 40 ou 50 anos atrás, por que vocês não trouxeram Cristo, o noivo, para a noiva? Eu vou deixar isso infiltrar um minuto. Por quê? Porque vocês a engravidaram com suas denominações. Foi exatamente isso que vocês fizeram. Ele não vai se casar com uma prostituta. Jesus não vai casar com uma prostituta. Ele se casará com uma virgem. É enfadonho, mas esta é a verdade. Você conhece isto, sem a menor dúvida. Você não tem que se admirar. Eu não tropeço ao redor disto. Lhes digo a verdade. A voz do sinal, parágrafo 7. Agora, o tempo estava à mão. Deus havia feito uma promessa a Abraão, 400 anos antes desse tempo. De sua semente peregrinaria em uma terra estrangeira, e eles seriam trazidos para fora depois de 40, aqui ele falou 40 anos, mas deve ser 400, né? Mas vamos falar o que ele falou. Depois de 40 anos, eles seriam trazidos para fora com uma mão forte. Ele libertaria seu povo por uma forte mão.
E quando o tempo da promessa se aproximou, foi quando Deus colocou Moisés em cena. Moisés, em sua absoluta falha, tinha ido para o deserto. Agora, o tipo aqui é um belo tipo que nós seguramente não queremos perder, vê? Tipo, Deus estava trazendo Israel, seu povo, para fora de para fora de uma nação para fora de uma nação fora de uma nação. Um bonito tipo de hoje. Deus está chamando uma noiva para fora de uma igreja, sua noiva para fora de uma igreja, a noiva cristã para fora de uma igreja cristã. Eles são cristãos também. Então é o chamado, uma noiva cristã para fora de uma cristã, de uma igreja cristã. Uma igreja noiva para fora de uma igreja, a qual é citada na Bíblia, mencionada. Tenho algumas notas e escrituras anotadas aqui sobre esta lição, nesta noite. Ela é chamada algumas vezes de escolhida, a eleita, ou remanescente da semente da mulher. Foi chamada a noiva, ou o que Deus, por seu preconhecimento, ordenou ser. Isto é, a noiva sai para fora da igreja. Veja, a coisa toda é uma igreja, mas Deus tira o povo fora dessa igreja. Está tirando ainda, não está vindo gente? Não está batizando gente? Gente, então não tem o que preocupar com isso. Como que pode acabar a graça se ainda está vindo gente se salvar? Se ainda está vindo gente se batizar? Então está saindo gente da igreja para a noiva. O vestido está sendo completado, né? O vestido está sendo completado. Lembra que eu deixei um pedaço, eu risquei um pedaço que faltava? Então, como uma noiva, ele disse que faria, ele o fez, observe, ou ele o fará, observe, veja como ele o fez e a maneira e como ele o fez. Mensagem de Cristo, Mistério de Deus Revelado, parágrafo 184. Predestinou, aí está o mistério. Ele, antes mesmo que Cristo ou qualquer outra coisa estivesse sobre a terra, está vendo? Porque Cristo estava com ele lá no céu. Vocês têm que, quando a gente lê uma coisa assim, a gente para e medita a lógica. Por que o profeta falou isso? Veja, antes, que Cristo ou qualquer outra coisa estivesse sobre a terra, veja você o seu grande mistério. Ele escolheu a noiva, sabendo que Eva cairia por descrer na palavra, sabendo que ela cairia, mas ele escolheria uma noiva que não cairia, que se manteria firme nessa palavra, independente do que todo o resto do mundo tivesse a dizer sobre ela. Eles se manteriam firmes nesta palavra. Eles são predestinados para permanecerem ali. Filhos de adoção por Jesus Cristo, predestinou a igreja para essa grande e gloriosa posição. Parágrafo 185. Agora veio o seu segredo, para quê? Para restaurar a Eva caída, visto que ela era uma prefiguração da igreja. E agora notem assim como Deus abriu o lado de Adão e tirou Eva pela própria carne e sangue dele, e dividiu o espírito dele de masculino e feminino para feminino, e colocou em Eva, tomou a costela debaixo do lado dele, e dele fez uma Eva. Aqui está dela, mas é dele. Dele fez uma Eva. Deste modo, Deus fez a mesma coisa, extraindo do lado de Cristo o sangue e a água, e Cristo é a palavra.
e tomando a palavra, formando sua igreja, Eva. Veja, de volta para si mesmo, novamente redimida pelo sangue que veio do seu corpo. Vocês veem isso agora? A congregação diz amém. Parágrafo 187 da mesma mensagem. Como ele fez? O que aconteceu na prefiguração agora? Ele abriu o lado de Adão e tomou parte de sua carne, o qual era Adão, para fazer Eva. A noiva tem que ser a palavra, pois ele é a palavra. Ela não pode buscar em credos, ela não pode buscar em denominação, ela não pode basear-se em bom comportamento, ela tem que se basear só na palavra. Isso aqui que é um perigo para nós. Nós temos facilidade de apartar de pessoas ruins, de pessoas defeituosas, pessoas que têm mau testemunho. Nós temos dificuldade de apartar de pessoas de bom testemunho. E esse é o mal. Esse é o maior perigo que nós temos. Porque o bom testemunho com uma mal doutrina engole qualquer um. Causa adultério espiritual. Adultério espiritual. Nós cristãos não podemos estar baseados em amizades e em qualidades pessoais. Meu querido, o irmão Branham, no seu dia a dia, ele viveu aquilo que a gente tomar conhecimento é muito bom do essencial. Ele disse: eu prefiro ficar um dia com um bêbado do que 1 hora com um mentiroso. E certas doutrinas é mentira. São mentiras. Vocês devem notar o meu estado, meu sistema. Eu não sou contra a pessoa de ninguém, mas contra a doutrina eu sou contra. Eu tenho uma diversidade com doutrina. Eu não aceito doutrina falsa, porque a doutrina, a pessoa ela faz mal só para você, mas a doutrina faz mal para todo mundo. Bom, querido, eu tenho falado com os colegas o seguinte, mesmo sendo essencialmente verdadeira, nós não temos que estar só aquela coisa maçante, gente. Bom, vamos e terminar. agrupando onde está onde eu estou, vai dar para nós terminar aqui, para almoçar, para tudo, tá só aquele grupinho de passa na mão. Que coisa, para que isso? Isso é feio. Nós vamos terminar numa parte aqui, porém ela fica em meio termo, mas nós vamos prosseguir com o mesmo sentido, né? Nós vamos prosseguir com o mesmo sentido. Vamos só ler o parágrafo 188. Nós temos que parar. Não, seria... Tá bom, vamos deixar aqui mesmo. Mas porque o segundo fica livre, aí dá para terminar tranquilo já. Pode deixar, vamos ficar aqui. Eu acho que vai dar para nós terminar tranquilo, né? Falta 8 páginas, dá tranquilo. Vamos encerrar.